No aniversário do meu filho, ele disse rindo na frente de todos: "Cadê aquele seu novo marido aleijado?" Senti meu rosto queimar de vergonha, mas permaneci em silêncio. Apenas me virei para a porta de entrada. Quando meu marido entrou na cadeira de rodas, algumas pessoas se levantaram e bateram continência. O silêncio foi absoluto. O sorriso do meu filho desapareceu. Ao descobrir quem era o velho aleijado, meu filho quase desmaiou na sala. Meu nome é Sônia e eu tenho 62 anos. Trabalhei 40 anos como enfermeira. Me divorciei do pai do meu filho quando o Rodrigo tinha 7 anos. Criei meu menino sozinha, trabalhando em 3 plantões por semana, fazendo bico em clínica particular nos fins de semana. Dei tudo para ele. Rodrigo nunca passou fome, nunca ficou sem nada. Mas eu também notava uns deslizes. Uma mentirinha aqui, um jeitinho ali, uma conta que não fechava, mas ele explicava com aquele sorriso. Eu relevava. Era meu filho único. Rodrigo cresceu. Virou gerente comercial numa concessionária de carros importados na Muca. Ganhava bem. Há 5 anos casou com a Júlia, uma influenciadora digital de família de comerciantes que tinha perdido dinheiro na crise. Júlia sempre me olhou de cima para baixo. Media meu apartamento simples com os olhos, olhava minha roupa sem marca e dizia: "Que fofa sua casa, dona Sônia, bem aconchegante." Aconchegante era o jeito dela de dizer pequena, velha, pobre. Depois do casamento, meu filho sumiu da minha vida aos poucos, sempre com desculpa para não visitar. Passei o Natal sozinha. Passei meu aniversário de 60 anos sozinha, comendo bolo que eu mesma comprei, assistindo novela, fingindo que não doía. Foi nessa época que eu conheci o Mário. Há 4 anos, me transferiram para o Hospital das Forças Armadas. Foi lá que conheci o coronel Mário Andrade. Ele estava fazendo fisioterapia depois de um acidente de carro que deixou ele paraplégico. Era coronel reformado da Polícia Militar. Tinha comandado batalhões importantes, operações contra o crime organizado. Tinha sido condecorado. Homem respeitado. E agora estava numa cadeira de rodas, reaprendendo a viver. Eu era a enfermeira dele durante a fisioterapia. Conversávamos muito. Ele contava histórias da corporação, das operações que comandou. Eu contava da minha vida, do meu filho, das dificuldades. Viramos amigos. Depois viramos mais que amigos. Há 2 anos, Mário me pediu em casamento. Aceitei. 3 semanas antes do casamento, contei para o Rodrigo. Chamei ele para jantar. A reação foi fria. Ele perguntou quanto Mário ganhava de aposentadoria, se tinha bens, se tinha filhos que iam disputar herança. Eu disse que estava casando porque amava. Rodrigo deu de ombros e disse com aquela voz fria: "Mãe, a senhora tem 60 anos, casando com um aleijado. O povo vai falar. Eu tenho minha reputação, minha posição. A Júlia está construindo a carreira dela. Não pode ficar associada a essas coisas." Perguntei que coisas. Ele se levantou e foi embora. No dia do casamento, ele nem apareceu. Mandou mensagem dizendo que tinha compromisso de trabalho. Júlia postou nos stories uma viagem para Campos do Jordão no mesmo fim de semana. Foi a forma dela de me mostrar onde eu estava na lista de prioridades. O casamento foi pequeno, simples e lindo. Mudei para a casa do Mário na Muca, uma casa térrea adaptada, cheia de medalhas e fotos dele fardado. Comecei uma vida nova, mas meu filho sumiu completamente. 3 meses sem ligar. Passei o primeiro Natal casada sem ver meu neto Lucas. Chorei escondida no banheiro. Foi quando há 3 meses meu celular tocou. Era Rodrigo. Disse que ia fazer festa de aniversário grande, churrasco na casa nova num condomínio fechado. Eu estava convidada. Podia levar o meu marido. Fiquei emocionada. Achei que era o começo da reconciliação. Comprei roupa nova para o Mário, presente caro para o Rodrigo. Fomos animados. Quando chegamos na festa, já tinha umas 50 pessoas. Churrasco, cerveja, música alta, piscina cheia. Júlia estava no centro tirando fotos para o Instagram, toda produzida. Rodrigo estava com os amigos na churrasqueira. Quando me viu, acenou de longe, mas não veio cumprimentar. Fiquei ali parada, segurando a cadeira do Mário, sem saber onde sentar. Uma das amigas da Júlia olhou para o Mário e cochichou para outra. As duas riram. Senti meu estômago revirar. Depois de meia hora, Rodrigo veio falar comigo. Tinha umas 3 cervejas na cabeça, o rosto vermelho.
Olhou para o Mário de cima para baixo, com desprezo mal disfarçado. Apertou a mão dele sem vontade. Mário cumprimentou educado. Disse que estava feliz de conhecer o filho que eu tanto falava. Rodrigo deu um meio sorriso irônico. Também queria conhecer o novo padrasto. A palavra saiu com veneno. Ele voltou para os amigos. Júlia nem veio cumprimentar. Vi meu neto Lucas correndo pelo jardim. Abri os braços. Lucas, vem dar um beijo na vovó. Ele olhou para mim, olhou para a mãe. Júlia fez um gesto discreto de não. Lucas correu para o outro lado. Senti uma dor no peito tão grande que achei que ia desmaiar. Ficamos sentados naquelas cadeiras de plástico, sozinhos, esquecidos. Foi quando Rodrigo subiu numa mesinha do jardim com um microfone na mão para fazer um discurso. Começou agradecendo os amigos, a esposa e os sogros. Não me mencionou. Aí ele olhou na minha direção, deu uma risada e disse bem alto, na frente de todo mundo. E obrigado também para minha mãe que finalmente apareceu depois de sumir por um tempão. E aí, mãe, cadê aquele seu novo marido aleijado? Tá aí do seu lado, né? Desculpa, não vi da altura dele. Silêncio. Silêncio absoluto. E depois, risadas. Algumas pessoas riram, gargalhadas altas. A Júlia estava gravando tudo para o celular, rindo também. Alguns amigos do Rodrigo riam, cutucando uns aos outros, repetindo, da altura dele. Senti meu rosto queimar de vergonha. Olhei para o Mário. Ele estava com a mandíbula travada, as mãos apertando os braços da cadeira com força, os olhos fixos no Rodrigo. Uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era decepção misturada com pena, misturada com uma calma perigosa. Algumas pessoas não riram. Vi o Augusto, sogro da Júlia, com expressão fechada, olhando para o genro com desaprovação. Mas a maioria riu. A maioria achou engraçado. Me levantei devagar. Segurei a cadeira do Mário. Disse baixinho, vamos embora. Mário balançou a cabeça. Calma, deixa eu fazer uma ligação primeiro. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem. Esperamos 5 minutos. Então ouvi barulho de um carro parando na frente. Era um carro preto, vidros escuros. Desceu uma mulher de uns 50 anos, roupa de civil, aquele jeito de andar firme de quem sabe onde está pisando. Era a tenente-coronel Beatriz. Ela entrou no jardim caminhando com tranquilidade, mas com aquela presença inconfundível. A postura militar não se esconde. Pessoas pararam de conversar e olharam. Beatriz caminhou até onde estávamos, colocou a mão no ombro do Mário com respeito e disse em voz que ecoou no silêncio. Coronel Andrade, me desculpe a intromissão. Eu estava passando perto e o senhor me pediu para dar uma passada. Tudo bem? Mário assentiu. Tudo ótimo, Beatriz. Essa aqui é minha esposa Sônia. E aquele ali é o filho dela, Rodrigo, que está comemorando o aniversário. Beatriz olhou para o Rodrigo, que tinha descido da mesinha e estava pálido. Ela caminhou até ele, educada, e estendeu a mão. Parabéns pelo aniversário. Sua mãe deve ter muito orgulho. Rodrigo balbuciou um obrigado. Beatriz se virou para os convidados e disse em voz clara. Desculpem interromper. Só vim apresentar respeitos ao Coronel Andrade. Para quem não sabe, ele é uma das pessoas mais importantes da história recente da PM de São Paulo. Comandou operações de combate ao crime organizado que salvaram centenas de vidas. Recebeu a Medalha do Mérito Militar. Foi meu comandante por 15 anos. Me ensinou tudo sobre liderança e honra. Ela fez uma pausa, olhou para o Rodrigo. Sorte da dona Sônia ter encontrado um homem desses, né? O silêncio era absoluto. Júlia tinha largado o celular. Augusto, o sogro dela, se aproximou devagar, o rosto sério. Cumprimentou Mário com reverência. Coronel, sou Augusto, pai da Júlia. Não sabia que o senhor era militar. Meu pai foi sargento do exército. Tenho profundo respeito pela farda. Mário acenou educadamente. Beatriz se despediu e saiu. Mas o estrago estava feito. Fomos embora 10 minutos depois. No caminho para casa, fiquei em silêncio. Mário segurou minha mão. Você não merece ser tratada assim. Chorei o caminho inteiro. Em casa, Mário fez chá, me abraçou. Perguntei, você chamou a Beatriz antes da festa, né? Ele confirmou. Quando você me contou do convite, senti que algo estava errado. Avisei ela para ficar de prontidão. Não ia deixar você ser humilhada sem testemunhas que importassem.
Naquela noite, não consegui dormir. Liguei para a doeira. Flávia, às 3 da manhã. Ela era psicóloga do hospital, minha amiga há 15 anos. Contei tudo. Ela ficou em silêncio e disse: você precisa escolher. Você quer ser mãe de um homem de 38 anos que age como criança mimada ou quer ser esposa de um homem que te respeita? Desliguei sem responder. Nos 3 dias seguintes, Mário fez algumas ligações estratégicas. Ligou para o presidente do Rotary Club da Muca, onde era membro honorário, e contou o que aconteceu. Ligou para 2 vereadores amigos pedindo conselhos. Ligou para o diretor do hospital militar. Não pediu nada específico. Só contou. Mas a história se espalhou. Em 3 dias, metade da Muca sabia que o genro de Augusto tinha humilhado um coronel condecorado da PM. Uma semana depois, Rodrigo me ligou. A voz tensa. O gerente da concessionária tinha chamado ele. Um cliente tinha mencionado que Rodrigo era aquele que tinha zoado o coronel Andrade numa festa. O gerente perguntou se era verdade. Rodrigo tentou minimizar. O gerente ficou sério e disse que a concessionária tinha contratos com a prefeitura, dependia de boa reputação, não podia ter funcionários em polêmicas com figuras respeitadas. Rodrigo recebeu advertência formal. Júlia estava furiosa. Tinha postado vídeos da festa no Instagram, incluindo a piada. O vídeo começou a circular em grupos de WhatsApp. Os comentários não foram o que ela esperava. Sem educação, desrespeitoso, quem ele pensa que é? Pessoas descobriram quem era Mário. Compartilharam notícias sobre operações que ele comandou, fotos dele recebendo medalhas. Júlia apagou tudo, mas o estrago estava feito. Perdeu 2 parcerias com marcas. Uma disse abertamente: não queremos associação com polêmica negativa. Rodrigo me ligou, implorando para eu dar um jeito na situação. Eu disse: que situação, filho? Você humilhou meu marido e a mim na frente de 50 pessoas. Riu da deficiência dele. Gravou para a internet. E agora quer que eu faça o quê? Ele disse que foi só uma piada. Respondi: você sabia exatamente o que estava fazendo. Agora vai ter que lidar com as consequências. Ele gritou, me chamou de ingrata, disse que eu tinha escolhido um estranho em vez dele. Desliguei. Passei a noite chorando. 2 dias depois, Júlia apareceu na minha casa, sozinha. Estava diferente, sem maquiagem, sem pose. Pediu para falar comigo e com Mário. Ela começou a chorar. Disse que tinha cometido um erro, que tinha influenciado Rodrigo errado, que achava que eu era inferior porque era enfermeira. Disse que tinha crescido com medo de ser pobre de novo, que vivia obcecada com aparências. Disse que o casamento estava desmoronando, que o pai dela tinha cortado a mesada porque ficou envergonhado. Olhei para ela e senti pena. Mário disse: Júlia, eu entendo seu medo, mas respeito não se compra com roupa de marca. E quando você perde, não recupera com desculpa. Recupera com atitude. Durante anos. Júlia saiu chorando. Achei que a situação ia se acalmar. Rodrigo tinha sido advertido. Júlia tinha perdido contratos. Mas meu filho, teimoso, decidiu contra-atacar. 3 semanas depois, recebi uma intimação do Ministério Público. Rodrigo tinha feito denúncia formal contra Mário, acusando ele de abuso de poder, uso indevido de influência policial e perseguição. Dizia que Mário tinha usado contatos para destruir a carreira dele ilegalmente. O advogado que assinou era caro, contratado pela família da Júlia. Estavam jogando pesado. Fiquei apavorada. Mário podia perder a aposentadoria, ser processado, acabar com a reputação construída em 40 anos. Entrei em pânico, chorando. Mário estava calmo. Sônia, respira. Eu não fiz nada ilegal. Contei uma história verdadeira para pessoas reais. Pedi para uma amiga me apoiar. Isso não é crime. Mas agora seu filho cometeu um erro. Ele me acusou formalmente de algo que não fiz. E isso abre portas. Mas antes de contar o que aconteceu depois, me diz uma coisa. Você acha que o Mário fez certo em ligar para a Beatriz? Ou você acha que eu deveria ter simplesmente saído daquela festa e esquecido tudo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Nos 3 dias seguintes, Mário ficou quieto. Não falou sobre a festa. Não mencionou a humilhação. Vivia a rotina dele. Fisioterapia pela manhã, leitura à tarde, televisão à noite. Mas eu via ele pegando o celular várias vezes,
digitando mensagens curtas, fazendo ligações rápidas que ele atendia no quarto com a porta fechada. No terceiro dia, de manhã cedo, ele tomou café comigo e disse com aquela calma dele: "Amor, eu preciso sair hoje. Vou encontrar o Renato e mais uns amigos para almoçar. Volto à tarde." Assenti. Não perguntei nada. Não queria saber. Estava cansada, vazia, sem forças. Mário saiu às 10 da manhã. Voltou às 4 da tarde, com uma expressão tranquila, mas eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem tinha resolvido algo importante. Ele entrou, me deu um beijo, pegou água na cozinha, sentou comigo na sala. E aí contou: "Encontrei o Renato hoje, o Major Renato da Corregedoria. A gente é amigo há 30 anos. Contei para ele o que aconteceu na festa. Não pedi nada, só contei. E sabe o que ele me disse? Ele disse que uma história como essa se espalha rápido entre as pessoas certas, e que as pessoas certas fazem perguntas." Olhei para ele sem entender direito. Mário continuou: "Liguei também para o presidente do Rotary Club da Muca. A gente é membro honorário lá há 15 anos. Contei a história para ele também. Ele ficou indignado. Disse que respeito é a base de tudo, que um homem que humilha a própria mãe e zomba de um deficiente físico não merece prosperar. Liguei para 2 vereadores que são amigos nossos. Só conversei, só contei o caso. Não pedi nada." Senti um frio na espinha. Perguntei o que ele estava fazendo. Mário segurou minha mão e disse devagar: "Eu não estou fazendo nada ilegal. Não estou perseguindo ninguém. Não estou usando o poder que eu não tenho. Estou apenas contando a verdade para pessoas que valorizam caráter. O que elas vão fazer com essa informação não é comigo. Mas eu garanto uma coisa: uma história dessas não fica escondida. Principalmente numa cidade como São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo. Eu deveria ter ficado preocupada. Deveria ter pedido para ele parar. Mas não fiquei. Não pedi. Porque pela primeira vez em 40 anos de vida, alguém estava me defendendo. De verdade. Sem pedir minha permissão, sem esperar minha aprovação. Apenas defendendo. A bomba começou a explodir devagar. Nos 3 dias seguintes, a história se espalhou. O presidente do Rotary comentou casualmente com o diretor de uma associação comercial da região. O diretor conhecia o dono da concessionária onde Rodrigo trabalhava. Comentou também: "Soube que um gerente de vocês fez uma situação bem feia numa festa, humilhou a mãe e um coronel reformado da PM. É verdade isso?" O dono da concessionária chamou o gerente geral. O gerente geral chamou o Rodrigo. A reunião foi tensa. O gerente perguntou se era verdade. Rodrigo tentou minimizar. "Foi só uma piada, chefe, coisa de família." Todo mundo riu. O gerente balançou a cabeça e disse: "Rodrigo, essa concessionária tem contratos com a prefeitura. A gente vende veículos para órgãos públicos. A nossa reputação não pode ficar manchada. E você, como gerente comercial, representa a empresa. Um cliente nosso importante, o empresário Tavares, me ligou hoje comentando que ouviu a história. Disse que ficou decepcionado porque o coronel Andrade é amigo pessoal dele. Você entende a gravidade disso?" Rodrigo levou uma advertência formal por escrito. Primeira advertência da carreira dele. Ele me ligou naquela noite, a voz tensa, quase chorando. Disse que não entendia o que estava acontecendo, que tinha sido só uma piada boba, que as pessoas estavam exagerando. Eu respondi fria: "As pessoas não estão exagerando. Você humilhou seu padrasto, um homem que deu a vida servindo o Estado, porque ele está numa cadeira de rodas. Você riu da minha escolha. Você me expôs na frente de 50 pessoas. E gravou. Postou na internet. Agora tá surpreso que as pessoas ficaram sabendo?" Ele começou a gaguejar, a inventar desculpas. Desliguei o telefone. Bloqueei de novo. A situação da Júlia foi pior ainda. Ela tinha postado alguns vídeos da festa no Instagram Stories, incluindo o vídeo do discurso do Rodrigo. Aquela parte da piada sobre o marido aleijado estava lá, gravada, com a risada dela no fundo. O vídeo começou a circular em grupos de WhatsApp da região. Primeiro em grupos de mães de escola, onde ela tentava conseguir clientes. Depois, em grupos de moradores do condomínio. Depois, em grupos maiores. Os comentários não foram o que ela esperava. Júlia achava que as pessoas iam achar engraçado, iam curtir, iam comentar: "Que festa incrível!" Mas não foi isso que aconteceu. Os comentários eram pesados
Que falta de educação absurda! Imagina humilhar a sogra desse jeito. Esse cara não tem vergonha na cara? Quem é ele para zoar um coronel da PM? Gente sem classe. Algumas pessoas começaram a pesquisar quem era o Mário. Encontraram notícias antigas sobre operações que ele comandou, fotos dele recebendo medalhas do governador, matérias de jornal sobre ações da PM contra facções que ele liderou, um perfil de rede social da própria corporação militar que homenageava ele como um dos grandes nomes da história recente da segurança pública em São Paulo. E aí a narrativa virou completamente. A Júlia deixou de ser a influencer da festa bonita e virou a nora sem educação que humilhou uma enfermeira de 60 anos e riu de um herói de guerra paraplégico. Ela apagou tudo. Deletou os stories, fez textão pedindo desculpas se alguém se sentiu ofendido, mas textão de desculpas não apaga a internet. Screenshot fica para sempre. Ela perdeu 2 parcerias com marcas locais em uma semana. Uma loja de roupas de ginástica que pagava R$ 500 por post. Uma marca de cosméticos que pagava 800. As duas mandaram a mesma mensagem. Obrigada pela parceria até aqui, mas no momento a empresa está reavaliando seus embaixadores e priorizando perfis com valores alinhados à nossa marca. Júlia me ligou chorando. Foi a primeira vez que ela me ligou em 5 anos de casada com meu filho. A voz estava esganiçada. Desesperada. Disse que tinha cometido um erro, que não sabia que ia dar nisso, que estava recebendo mensagens horríveis no direct do Instagram, que estava perdendo seguidores. Eu escutei em silêncio. Quando ela terminou de falar, eu disse: Júlia, você sempre me tratou como se eu fosse inferior porque eu sou enfermeira, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não uso roupa de marca. Você influenciou meu filho contra mim. Você gravou a humilhação e riu. Postou na internet, e agora tá chorando porque tá tendo consequência. Consequência não é perseguição, é justiça. Ela gritou que eu estava sendo injusta, que ela era jovem, que cometeu um erro. Desliguei. Mário estava ao meu lado e perguntou se eu estava bem. Assenti. E pela primeira vez em semanas, eu realmente estava. Mas meu filho teimoso como o pai violento que ele nunca conheceu direito, decidiu que não ia aceitar. Decidiu que ia lutar, e lutou da pior forma possível. 2 semanas depois da festa, Mário recebeu uma intimação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Rodrigo tinha feito uma denúncia formal. Acusava Mário de abuso de poder, uso indevido de influência policial, assédio moral, perseguição e coação. A denúncia, um documento de 12 páginas, dizia que Mário havia mobilizado indevidamente a polícia militar para intimidar civis numa festa particular, configurando abuso de autoridade mesmo estando reformado. Mário usou seus contatos em órgãos públicos para destruir deliberadamente a carreira de Rodrigo, caracterizando perseguição. Mário estava cometendo assédio moral ao espalhar histórias caluniosas sobre Rodrigo em círculos empresariais. Mário estava usando sua condição de ex-oficial para coagir pessoas a tomarem atitudes contra o denunciante. O advogado que assinou a denúncia era caro. Escritório grande em Pinheiros, nome importante, contratado e pago pela família da Júlia, pelo Augusto. Eles estavam jogando pesado com tudo. Quando li aquilo, entrei em pânico. Pânico real. Mário podia perder a aposentadoria, podia ser processado criminalmente, podia acabar preso, podia destruir a reputação que construiu em 40 anos de serviço. Comecei a chorar, a gritar. Mário, o que a gente faz? Ele tá te acusando de crime. Você pode perder tudo por minha causa. Mário estava sentado na cadeira de rodas, lendo a intimação com aquela calma absurda dele. Levantou os olhos, olhou para mim e disse com uma voz firme: Sônia, para. Respira fundo. Escuta o que eu vou te falar. Eu não fiz nada ilegal. Eu contei uma história verdadeira para pessoas reais. Pedi para uma amiga me acompanhar numa festa para me dar suporte emocional. Isso não é crime. Mas sabe o que é crime? Fazer denúncia falsa, acusar alguém formalmente de algo que não aconteceu. E seu filho acabou de fazer exatamente isso. Ele pegou o celular e ligou para o Major Renato. Colocou no viva voz para eu ouvir. Renato atendeu no segundo toque. Mário explicou a situação, leu trechos da denúncia.
Renato ficou em silêncio por uns 10 segundos e depois disse com uma voz controlada, mas irritada: Coronel, esse moleque não sabe com quem tá mexendo. Ele te acusou formalmente de crimes graves. Isso abre um inquérito administrativo automático na Corregedoria para investigar as acusações. E quando a Corregedoria investiga, ela investiga tudo, inclusive a idoneidade do denunciante. É procedimento padrão. Vou precisar do seu depoimento, das suas provas de que você não fez o que ele está acusando, e vou precisar verificar se ele tem moral para fazer esse tipo de acusação. Você autoriza? Mário olhou para mim. Eu assenti. Ele respondeu: autorizo. Faça o que tiver que fazer, dentro da lei. A investigação começou no dia seguinte. Renato convocou Mário para depor na Corregedoria. Mário foi com um advogado amigo, apresentou provas, mostrou o histórico de mensagens com a Beatriz, provando que ele só pediu apoio emocional, nada operacional. Mostrou que a Beatriz foi à festa de civil, em carro particular, sem identificação, sem arma, sem exercer qualquer função policial. Apresentou testemunhas que estavam na festa e podiam confirmar que não houve intimidação, apenas uma visita de cortesia. Mário também apresentou a lista de pessoas com quem conversou nos dias seguintes. Mostrou que eram amigos pessoais, conhecidos de décadas, pessoas que ele tinha todo o direito de conversar. Mostrou que não pediu para ninguém prejudicar Rodrigo. Apenas contou o que aconteceu. Renato anotou tudo, analisou tudo e arquivou a acusação em 48 horas. Conclusão: não há indícios mínimos de crime. Trata-se de desavenças familiares sem relevância jurídica. Mas Renato não parou por aí, porque agora tinha que investigar Rodrigo. Procedimento padrão. Verificar se o denunciante tinha idoneidade moral para fazer acusações graves contra um oficial reformado condecorado. Renato fez o trabalho dele. Meticuloso, detalhista, implacável. Ele ligou para a concessionária onde Rodrigo trabalhava. Conversou com o dono, com o gerente geral e com colegas. Pediu acesso a contratos, comissões, documentos. E foi aí que começou a desmoronar tudo. A concessionária tinha irregularidades. Não eram crimes monstruosos, não era máfia, não era organização. Mas eram crimes. Carros vendidos com quilometragem adulterada nos documentos. Garantias estendidas que não existiam de verdade, só no papel. Financiamentos com juros declarados diferentes dos juros reais. Pequenos golpes, pequenas fraudes, repetidas dezenas de vezes. E Rodrigo, como gerente comercial, assinava os contratos. Sabia das irregularidades. Nos grupos de WhatsApp da equipe de vendas, que foram apreendidos com autorização judicial, ele usava a palavra jeitinho. Vamos dar um jeitinho nesse contrato aqui. Essa garantia a gente coloca só para o cliente assinar, depois a gente vê. Essa quilometragem aqui, a gente ajusta no sistema. Rodrigo recebia comissões extras por cada venda irregular. Nos últimos 2 anos, desde que casou e comprou o apartamento caro, ele tinha embolsado R$83 mil dessa forma. Não era fortuna, não era roubo de banco, mas era crime. Estelionato, falsidade ideológica, fraude documental. Renato entregou o dossiê completo não para a Polícia Federal, mas para a Corregedoria da PM, que repassou para o Ministério Público Estadual. O MP abriu inquérito civil. Convocou Rodrigo para depor. Convocou o dono da concessionária. Convocou outros gerentes. A concessionária, para evitar escândalo maior, fechou acordo. Pagaria multa de R$200 mil, indenizaria os clientes lesados, demitiria os envolvidos nas fraudes. Rodrigo foi demitido por justa causa. Perdeu o emprego, perdeu o FGTS, perdeu as comissões atrasadas. E pior, ficou marcado. Um gerente comercial com envolvimento em fraude documentada não consegue emprego na área. Nenhuma concessionária, nenhuma loja de veículos, nenhuma empresa séria ia contratá-lo. A ficha dele estava suja. Não criminalmente ainda, mas profissionalmente para sempre. O processo criminal foi aberto 3 semanas depois. Rodrigo virou réu, acusado formalmente de estelionato e falsidade ideológica. Pena prevista: 2 a 6 anos de reclusão. Ele contratou advogado, o mesmo advogado caro que tinha feito a denúncia contra Mário. Mas agora não era ataque, era defesa. E defesa custa muito mais caro.
Fiquei 2 semanas sem sair de casa. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito. A doutora Flávia vinha me visitar todos os dias. Ficava sentada comigo na sala, segurava minha mão, me fazia companhia em silêncio. Num desses dias, eu disse chorando: Flávia, eu destruí meu filho. Eu escolhi um homem em vez do meu próprio sangue. Que tipo de mãe faz isso? Flávia apertou minha mão com força e respondeu: Sô, escuta bem o que eu vou falar. Você não destruiu seu filho. Você não escolheu um homem em vez dele. Você escolheu dignidade em vez de humilhação. Você escolheu respeito em vez de abuso. O Rodrigo é adulto. As escolhas que ele fez foram dele. As comissões ilegais começaram antes de você se casar. Os desvios eram dele. O Mário só acendeu a luz. Mas a sujeira já estava lá. Eu chorava sem parar. Dizia que eu tinha criado meu filho errado, que passei a mão na cabeça dele demais, que relevei mentiras, que fui mãe fraca. Flávia balançou a cabeça. Você foi mãe sozinha de um menino que cresceu sem pai. Você fez o que podia com o que você tinha. Mas chega uma hora que a pessoa cresce e as escolhas são dela. Você não pode carregar a culpa das escolhas dele para sempre. Você não pode se sacrificar eternamente por alguém que escolheu te humilhar. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias, semanas. Comecei terapia de verdade, sessões semanais com a Flávia, oficialmente. Precisava processar a culpa, a raiva, a tristeza, tudo misturado. Enquanto isso, a vida do Rodrigo desmoronava peça por peça. A Júlia pediu divórcio 5 semanas depois que o processo criminal do Rodrigo foi aberto. Ela não esperou julgamento, não esperou condenação. Viu que o navio estava afundando e pulou fora. Simples assim. Ela apareceu na casa que eles tinham comprado no condomínio, encheu 3 malas com roupa, pegou o Lucas pela mão e disse para o Rodrigo: Eu não vou afundar junto com você. Eu tenho um filho para criar. Você se vira. Pegou o carro dela, um SUV importado que o pai tinha dado de presente, e foi embora. Voltou para Ribeirão Preto, para a casa dos pais. Rodrigo me ligou naquela noite. Eram 11 horas. Eu estava deitada vendo televisão com o Mário. O celular tocou. Número desbloqueado. Atendi. Era ele. Chorando. Soluçando igual criança pequena. Consegui entender poucas palavras entre os soluços. Mãe. A Júlia. Foi embora. Levou o Lucas. Eu perdi tudo. Mãe, me ajuda. Fiquei em silêncio. Mário me olhou. Eu cobri o microfone do celular e sussurrei: É o Rodrigo. Tá desesperado. Mário assentiu e disse baixinho: Fala o que você sentir que tem que falar. Respirei fundo e disse: Rodrigo, eu não posso te ajudar. Você fez escolhas erradas. Você me humilhou meu marido, acusou ele de crimes que ele não cometeu. Você cobrou comissão ilegal por 2 anos, fraudou contratos, enganou clientes. Isso não foi culpa minha. Não foi culpa do Mário. Foi sua. Ele gritou do outro lado: Mas você é minha mãe. Mãe não abandona filho. Senti aquelas palavras como uma facada. Mas respirei fundo de novo e respondi: Mãe também não merece ser abandonada pelo filho. Você me abandonou quando eu casei. Você me humilhou quando eu fui na sua festa. Você riu da minha felicidade. Agora você quer que eu te salve? Salve a si mesmo. Desliguei. Apaguei o celular. Chorei até dormir. O processo criminal do Rodrigo correu por 8 meses. Ele tentou acordo, tentou delação, tentou tudo. No final, foi condenado a 2 anos e meio de prisão por falsificação de documentos e estelionato. Conseguiu regime aberto porque era réu primário e devolveu o dinheiro das comissões ilegais, R$ 83 mil que ele teve que pegar emprestado do sogro, do próprio Augusto, que já estava decepcionado com ele. Teve que usar tornozeleira eletrônica e cumprir serviço comunitário em asilo. A carreira dele estava destruída. Ele tentou trabalhar como vendedor autônomo de carros usados, mas a reputação dele estava manchada. Aquele lá é o gerente que dava golpe na concessionária. Aquele lá é o cara que humilhou a mãe. As histórias se misturavam, se amplificavam. Em 6 meses ele tinha vendido 3 carros. Não dava para pagar as contas. Júlia refez a vida rápido. 6 meses depois do divórcio, já estava namorando um fisioterapeuta de Ribeirão Preto, amigo da família dela.
Um ano depois, casou de novo. Festa pequena, discreta. O Lucas cresceu chamando o padrasto de tio Fábio. Rodrigo virou visita quinzenal, aquele pai ausente que ele próprio teve na infância. A roda girou completa. Aquilo que eu jurei que meu filho nunca ia passar, crescer sem pai presente, ele estava fazendo o próprio filho passar. Mas não foi Mário quem destruiu meu filho. E não fui eu. Foi a ambição. Foi a arrogância. Foi achar que dava para viver acima das próprias possibilidades para sempre. Que dava para dar jeitinho para sempre. Que dava para humilhar quem ele quisesse sem consequência. Comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Continuei na terapia semanal com a Flávia. Aprendi que perdoar não é esquecer. Aprendi que amar um filho não significa aceitar qualquer coisa que ele faça. Aprendi que dignidade não se negocia nem com sangue. Refiz minha relação com meu neto Lucas aos poucos também. A Júlia, surpreendentemente, permitiu que eu visitasse ele uma vez por mês em Ribeirão Preto. Ela me ligou 3 meses depois do divórcio e disse com uma voz diferente, mais suave, mais humilde: Dona Sônia, o que aconteceu foi entre adultos. O Lucas precisa da avó. A senhora pode vir visitar ele quando quiser. Fiquei surpresa. Agradeci. Comecei a ir de ônibus uma vez por mês. Levava presentes, contava histórias, brincava. Lucas não entendia direito por que o pai morava longe, porque eu não via o pai dele. Eu dizia que adultos às vezes se desentendem, mas que o amor continua. Ele aceitava. Crianças aceitam o que conseguem entender. Rodrigo me ligou pela primeira vez depois da condenação, uns 6 meses depois de tudo. Ele disse que tinha conseguido emprego como vendedor em uma loja de eletrodomésticos no centro. Ganhava R$ 2.800 por mês. Morava num quarto alugado na Vila Matilde, dividindo banheiro e cozinha com outros 3 inquilinos. Disse que estava indo nas reuniões do serviço comunitário no asilo, que estava conhecendo os idosos de lá, que estava aprendendo coisas que nunca tinha pensado. Não pediu dinheiro, não pediu ajuda, não pediu perdão. Só disse no final da ligação com a voz embargada: Mãe, eu estraguei tudo. Respirei fundo. Senti vontade de chorar, de gritar, de abraçar ele. Mas me segurei e respondi: estragou. Mas você ainda está vivo. Ainda tem tempo de consertar o que dá para consertar. Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois perguntou: a senhora acha que um dia vai conseguir me perdoar? Eu disse: eu já perdoei, filho. Mas perdoar não é esquecer. E não é voltar para o que era antes. É seguir em frente, cada um no seu caminho, com respeito. Você me respeita agora? Ele respondeu chorando: respeito. Eu disse: então tá perdoado. Mas isso não significa que a gente vai voltar a ser mãe e filho como antes. Significa que eu não te desejo mal. Significa que eu torço para você se reconstruir. Mas de longe, com limite. Ele aceitou. Disse que entendia. Perguntou se um dia eu ia voltar a receber ele em casa. Eu disse: um dia. Quando você provar, com anos de atitudes, não com palavras, que mudou de verdade. Quando você pedir desculpas para o Mário. Quando você entender que cadeira de rodas não faz uma pessoa valer menos. Quando você virar um homem de verdade. Desliguei o telefone chorando. Mário estava ao meu lado e segurou minha mão. Disse: você fez o certo. Eu disse: não parece que fiz. Ele respondeu: nunca parece. 1 ano depois, no meu aniversário de 64 anos, recebi um pacote pequeno na portaria do prédio. Era do Rodrigo. Abri com a mão tremendo. Era um porta-retratos simples de madeira. Dentro tinha uma foto antiga, eu e ele quando ele tinha uns 10 anos, sorrindo na praia de Guarujá, abraçados, felizes. Atrás da foto, ele tinha escrito com aquela letra torta dele: Mãe, eu vou merecer essa foto de novo um dia. Prometo. Te amo, Rodrigo. Chorei o dia inteiro. Mostrei para o Mário. Ele olhou, leu, devolveu para mim e disse: guarda isso. Pode ser que ele cumpra a promessa. Pode ser que não. Mas a promessa é dele, não sua. Você já fez sua parte. Guardei a foto numa gaveta do quarto. Não coloquei na estante. Não coloquei na parede. Guardei, esperando, torcendo, mas sem expectativa. Porque aprendi que expectativa machuca. Esperança sustenta.
São coisas diferentes. Achei que a história tinha acabado. Achei que Rodrigo tinha finalmente entendido, finalmente aceitado as consequências, finalmente começado a mudar. Mas eu estava errada. 8 meses depois da condenação, quando ele já estava no final do regime aberto, quase terminando a pena, quase tirando a tornozeleira, ele decidiu tentar uma última cartada. Uma cartada desesperada, suja, covarde. Recebi uma ligação da assistente social do Fórum Regional. Uma mulher de voz cansada, burocrática, que disse: Dona Sônia, a senhora é mãe do Rodrigo Santos? Preciso agendar uma visita na sua residência. É sobre uma solicitação que ele fez aqui. Fiquei confusa. Perguntei que solicitação. Ela disse que não podia falar por telefone, que precisava ir pessoalmente. Marcamos para 3 dias depois. A assistente social chegou numa quinta-feira de manhã. Era uma mulher de uns 50 anos, com pasta de documentos debaixo do braço e cara de quem já tinha visto muita tragédia na vida. Sentou na sala, aceitou um café e foi direto ao ponto. Dona Sônia, seu filho entrou com uma solicitação no fórum pedindo para morar aqui com a senhora durante o cumprimento do restante da pena dele. Ele alegou que está em situação de vulnerabilidade extrema, que perdeu o emprego de novo, que foi despejado do quarto onde morava, que não tem para onde ir. Alegou também que a senhora tem condições de abrigar ele e que isso seria melhor para a ressocialização dele. Senti meu corpo inteiro gelar. Olhei para o Mário, que estava na cadeira de rodas ao meu lado. Ele estava com aquela expressão fechada, perigosa. Voltei a olhar para a assistente social e disse: Ele não pode morar aqui. Ela suspirou e disse: Eu preciso avaliar a situação. É procedimento padrão. O juiz pediu para eu vir aqui, conversar com a senhora, verificar se há viabilidade. Ela olhou para o Mário e perguntou: O senhor é... Mário respondeu firme: Sou o marido dela. Coronel reformado da Polícia Militar. Mário Andrade. A assistente social anotou. Perguntou sobre a casa, sobre a renda, sobre o relacionamento entre mim e Rodrigo. Contei tudo. A humilhação na festa, a denúncia falsa, o processo, o afastamento. Ela ouvia anotando tudo. No final ela disse: Dona Sônia, legalmente a senhora não é obrigada a me abrigar seu filho, mas o juiz vai considerar a situação. Se ele realmente está em vulnerabilidade, o juiz pode sugerir fortemente que a senhora aceite. É uma situação delicada. Ela foi embora. Fiquei sentada no sofá, tremendo. Mário ligou imediatamente para o Major Renato. Explicou a situação. Renato disse que ia verificar, que ia conversar com o juiz responsável, que aquilo era absurdo. 2 dias depois, recebi uma intimação do fórum para comparecer numa audiência. O juiz queria ouvir pessoalmente minha posição sobre a solicitação do Rodrigo. Fui na audiência com Mário e com um advogado que Renato indicou. A sala era pequena, fria, com aquele cheiro de papel velho de fórum. O juiz era um homem de uns 60 anos, de óculos, cara cansada. Rodrigo estava lá, sentado do outro lado com um defensor público. Quando me viu, ele baixou os olhos. O juiz começou: Dona Sônia, seu filho alega que está em situação de extrema dificuldade. Perdeu o emprego, foi despejado, não tem onde morar. Ele solicita permissão para residir temporariamente na casa da senhora durante o cumprimento do restante da pena. A senhora tem algo a declarar? Respirei fundo. Olhei para o Rodrigo. Ele continuava de cabeça baixa. E aí eu falei. Falei tudo. Contei da humilhação na festa. Contei da denúncia falsa contra Mário. Contei que meu filho nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o erro, nunca demonstrou arrependimento verdadeiro. Contei que ele estava me usando como último recurso, não porque me amava, mas porque não tinha mais ninguém. O juiz ouviu tudo em silêncio, olhou para o Rodrigo e perguntou: É verdade o que sua mãe está falando? Rodrigo levantou a cabeça finalmente. Tinha olheira funda, barba por fazer, roupa amassada. Disse com a voz trêmula: É verdade, eu fiz tudo isso, mas eu sou filho dela. Ela não pode me deixar na rua. O juiz balançou a cabeça devagar e respondeu: Filho, a lei não obriga uma mãe a abrigar um filho adulto que a maltratou. A senhora tem o direito de recusar. O Estado vai buscar outra solução para ele. E bateu o martelo. Indeferido. Rodrigo explodiu.
Começou a gritar na sala do fórum. Você não é mãe! Mãe de verdade não abandona filho! Você escolheu esse velho aleijado em vez de mim. Você vai se arrepender. Vocês dois vão se arrepender. 2 seguranças do fórum tiveram que segurar ele. O juiz deu mais 3 meses de pena por desacato à autoridade. Rodrigo foi levado para fora gritando, xingando, descontrolado. Saí daquela sala tremendo, chorando, segurando o braço do Mário como se fosse desmaiar. Mário me levou para casa, fez chá, me colocou no sofá e disse com aquela voz calma dele: acabou, Sônia. Ele mostrou quem realmente é. Você não tem mais dúvida. Agora você pode seguir em frente sem culpa. Mas eu ainda tinha culpa. Muita culpa. Aquela noite liguei para a Flávia chorando. Ela veio até minha casa. Sentou comigo. Deixou eu chorar por 1 hora sem dizer nada. Quando eu finalmente parei de soluçar, ela disse: Sô, você salvou sua vida hoje. Se você tivesse aceitado ele morar aqui, ia ser o inferno. Ele ia te manipular, ia te usar, ia fazer de você refém emocional. E pior, ia transformar essa casa, que é seu santuário, num campo de batalha. Você fez a escolha certa, a escolha mais dolorosa, mas a certa. Fiquei em terapia intensiva nas semanas seguintes. 2 sessões por semana. Precisava processar. Precisava entender que amor não é autodestruição. Que ser mãe não é ser mártir. Que eu tinha direito de viver minha vida em paz. Enquanto isso, descobri, através do Renato, o que realmente tinha acontecido com Rodrigo. Ele não tinha só perdido o emprego. Ele tinha sido pego tentando vender informação de clientes da loja de eletrodomésticos onde trabalhava para empresas de telemarketing. Ganhava R$ 50 por cada lista de 100 nomes com telefones. Foi demitido e quase processado de novo. Não foi despejado por falta de pagamento só. Foi despejado porque os outros inquilinos do cortiço denunciaram que ele estava usando drogas. Maconha no começo, depois cocaína. Nada pesado, nada que caracterizasse dependência grave, mas o suficiente para afundar ainda mais. Meu filho, o menino que eu criei com tanto esforço, tinha virado um homem de quase 40 anos viciado, desempregado, desesperado, sozinho. E a única coisa que ele pensou em fazer foi me ameaçar num tribunal. O Mário descobriu algo que me deixou ainda mais chocada. Através do Major Renato, soube que Rodrigo tinha procurado a Júlia 2 vezes nas últimas semanas pedindo dinheiro. Ela recusou. Ele ameaçou contar para o novo marido dela que ela tinha participado das fraudes na concessionária. Era mentira. Júlia nunca participou, mas Rodrigo estava desesperado. Júlia registrou o boletim de ocorrência por extorsão. Mais um processo nas costas dele. Fiquei 1 semana sem conseguir sair de casa. Tinha vergonha de encontrar vizinhos, vergonha de ir ao mercado, vergonha de existir. O Mário chamou a Beatriz para jantar em casa. Ela veio, trouxe vinho, contou histórias engraçadas da corporação. No meio do jantar, ela olhou para mim e disse: Dona Sônia, a senhora salvou a vida de um homem de 4 décadas de serviço público. O coronel Andrade passou 4 anos deprimido depois do acidente, sem vontade de viver, sem propósito. A senhora devolveu a vida para ele. Isso vale mais do que qualquer coisa. A senhora não deve nada para ninguém, muito menos para quem escolheu te destruir. Aquelas palavras me quebraram de um jeito diferente. Me quebraram para me reconstruir. Chorei, mas foi um choro diferente. Um choro de libertação. 3 semanas depois da audiência desastrosa, Rodrigo foi preso. Não cumpriu a pena adicional por desacato em regime aberto. Quebrou a tornozeleira eletrônica e sumiu por 5 dias. Quando foi encontrado, estava num hotelzinho barato em Guarulhos, drogado, sem dinheiro, devendo a conta. O regime aberto virou fechado. 3 meses de prisão de verdade. Cadeia mesmo. Recebi a notícia através do oficial de justiça que veio em casa notificar que eu era a parente mais próxima. Perguntou se eu queria ser informada sobre o andamento da pena. Disse que não. Assinei recusando as notificações. O oficial me olhou com aquela cara de julgamento que funcionário público adora fazer. Mas eu não me importei mais. Rodrigo ficou 72 dias preso numa carceragem em Osasco. Saiu mais magro, mais velho, mais quebrado. Cumpriu o restante da pena em regime semiaberto numa casa de apoio para ex-detentos mantida por uma ONG evangélica. Dormia lá,
Trabalhava de dia numa cooperativa de reciclagem, ganhando um salário mínimo e meio. Ele não tentou mais me contatar. Nem eu tentei contatar ele. Era como se tivéssemos enterrado um ao outro. Luto de gente viva. Júlia continuou a vida dela em Ribeirão. Eu continuava visitando o Lucas uma vez por mês. Ele cresceu, ficou mais esperto, mais falante. Um dia, ele tinha 5 anos e meio. Me perguntou: "Vovó, por que você nunca fala do meu pai?" Senti o coração apertar. Respirei fundo e respondi: "Porque adultos, às vezes, se machucam muito. E quando a gente se machuca muito, precisa de tempo para sarar. Seu pai me machucou. Eu ainda tô sarando." Lucas pensou por um tempo e disse: "Mas você ainda ama ele?" Eu disse a verdade. Amor de mãe não morre, Lucas. Mas amor também precisa de respeito. Seu pai não me respeitou. Então, eu amo ele de longe. Ele aceitou. Crianças aceitam verdades simples melhor que adultos. 1 ano e meio depois de tudo, a Júlia me ligou. A voz estava estranha. Ela disse: "Dona Sônia, eu preciso falar uma coisa com a senhora." Meu coração disparou. Achei que tinha acontecido algo com o Lucas. Ela continuou: "O Rodrigo me ligou hoje. Ele disse que tá diferente. Disse que parou de usar drogas, que tá trabalhando há 1 ano na mesma cooperativa, que tá fazendo terapia numa clínica popular. Disse que quer ver o Lucas. Eu não sei o que fazer. Queria saber sua opinião." Fiquei em silêncio por tanto tempo que ela perguntou se eu ainda estava na linha. Respondi: "Júlia, eu não posso tomar essa decisão por você. O Lucas é seu filho. Mas se você me perguntar se eu acredito que Rodrigo mudou, eu não sei. Eu realmente não sei. Ele me mandou uma foto há um tempo. Pediu desculpa indiretamente. Mas pedir desculpa e mudar de verdade são coisas diferentes. Você que sabe se quer arriscar." Ela agradeceu e desligou. 1 semana depois me ligou de novo. Disse que tinha aceitado que Rodrigo visitasse o Lucas uma vez por mês, numa pracinha pública, com ela presente. Visita supervisionada. Se ele faltasse uma vez, perdia o direito. Se aparecesse alterado, acabava. Rodrigo aceitou as condições. Passaram-se 6 meses. Júlia me ligava de vez em quando para contar como estavam as visitas. Rodrigo aparecia sempre no horário, sempre sóbrio, sempre com algum presente simples para o Lucas. Jogava bola, conversava, ouvia o menino. Não falava mal de mim, não falava mal da Júlia. Só ficava com o filho dele em silêncio, fazendo o básico que um pai deveria fazer. No meu aniversário de 65 anos, recebi uma carta pelo correio. Era do Rodrigo, manuscrita. 4 páginas. Li com a mão tremendo. "Mãe, eu não espero que você leia isso. Não espero que você responda. Não espero perdão. Só preciso escrever, porque se eu não escrever, vou morrer sem ter dito. Eu estraguei tudo. Eu destruí a senhora, destruí o Coronel Mário, destruí minha família, destruí a mim mesmo. Fiz coisas que me deixam com nojo de mim. Acusei um homem bom de crimes que ele nunca cometeu. Humilhei a senhora na frente de pessoas que não valem nada. Zombei de um homem que deu 40 anos da vida dele servindo o país, só porque ele tá numa cadeira de rodas. Eu não tenho desculpa. Não foi a Júlia que me influenciou. Não foi pressão social. Fui eu. Eu escolhi ser covarde. Escolhi ser mau. Escolhi a senhora não valer nada na minha vida. Hoje eu trabalho numa cooperativa de reciclagem ganhando R$ 1.500 por mês. Moro numa pensão com mais 5 pessoas. Uso roupa doada. Como no bandejão da igreja. E sabe o que eu aprendi? Que eu sou mais feliz agora do que era quando ganhava 8.000 na concessionária e morava em condomínio fechado. Porque agora eu durmo tranquilo. Não devo para ninguém. Não estou enganando ninguém. Faço terapia toda semana numa clínica que atende de graça. A psicóloga me fez entender que eu passei a vida tentando ser o que eu achava que o pai que eu nunca tive queria que eu fosse. Rico, bem-sucedido, poderoso. Mas eu nunca tive pai. E quando a senhora trouxe um homem bom para dentro da nossa história, um homem de honra, eu senti raiva, porque ele me mostrava tudo que eu nunca ia ser. Não vou pedir para a senhora me perdoar. Não mereço. Não vou pedir para voltar para a sua vida. Não tenho esse direito. Só quero que a senhora saiba que eu sei o que eu fiz e que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem que mereça respeito, mesmo que seja longe da senhora. Parabéns pelo aniversário.
A senhora merece toda a felicidade do mundo. O coronel Mário também. Com amor e vergonha, Rodrigo. Chorei lendo aquela carta. Mostrei para o Mário. Ele leu em silêncio e devolveu. Perguntou: "O que você vai fazer?" Eu disse: "Nada. Por enquanto, nada. Deixar que o tempo mostre se isso é verdade ou é desespero." Guardei a carta na mesma gaveta onde estava a foto que ele tinha me mandado. Esperando. Torcendo. Mas sem expectativa. 6 meses depois, Júlia me ligou de novo. Disse que Rodrigo tinha sido promovido na cooperativa. Virou supervisor, ganhava 2.200. Tinha alugado um apartamento pequeno só dele. Continuava fazendo terapia. Continuava visitando o Lucas. Tinha pedido para aumentar as visitas para 2 vezes por mês. Júlia tinha aceitado. Ela perguntou: "Dona Sônia, a senhora acha que ele mudou mesmo?" Eu respondi: "Eu acho que ele está tentando. Tentar já é mais do que ele fez nos últimos 5 anos." Mais um ano se passou. Rodrigo me mandou outra carta no Natal. Menor, mais simples. Desejava festas felizes. Dizia que estava há 1 ano e meio sem usar drogas, que tinha terminado a pena e tirado a tornozeleira, que estava livre, que o Lucas tinha passado um final de semana inteiro com ele pela primeira vez, que tinha sido o melhor final de semana da vida dele. Não pedia nada, só contava, como quem escreve num diário que talvez alguém leia um dia. No meu aniversário de 66 anos, o interfone tocou. Era meio-dia de um sábado. Mário atendeu. Voltou com uma expressão estranha. Disse: "É o Rodrigo. Tá lá embaixo. Quer falar com você? Só 5 minutos." Senti minhas pernas bambearem. Fazia 4 anos que eu não via meu filho pessoalmente. 4 anos desde aquela festa maldita. Olhei para o Mário. Ele disse: "Eu desço com você se quiser." Assenti. Descemos juntos. Rodrigo estava na portaria esperando. Estava diferente. Mais magro, mais velho, com cabelo grisalho nas têmporas. Roupa simples, mas limpa. Mãos trêmulas. Quando me viu, começou a chorar. Ele não falou nada por uns 10 segundos. Só chorava. Depois respirou fundo e disse: "Mãe, eu vim pedir desculpa. Para a senhora e para o senhor, coronel Mário." Virou para o Mário e continuou com a voz embargada: "Senhor, eu zombei do senhor de uma forma imperdoável. O senhor deu 40 anos servindo esse país. Perdeu os movimentos das pernas defendendo a gente. E eu ri. Fiz piada. Humilhei. Não existe desculpa para o que eu fiz, mas eu vim pedir perdão mesmo sabendo que não mereço." Mário ficou em silêncio. Olhou para mim, olhou para o Rodrigo e disse com aquela voz firme dele: "Rodrigo, eu não te guardo rancor. Nunca guardei. Você estava perdido. Agora você está tentando se achar. Isso é o que importa." Rodrigo baixou a cabeça e disse: "Obrigado, senhor." Depois olhou para mim: "Mãe, eu não vim pedir para voltar para a sua vida. Sei que não tenho esse direito. Só vim dizer que a senhora tinha razão. Eu precisava cair. Precisava perder tudo para entender o que realmente importa. E o que importa é ser gente, ser homem de verdade, trabalhar honesto, cuidar do meu filho, respeitar quem me criou." Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar. Rodrigo colocou um embrulho pequeno no balcão da portaria e disse: "Comprei um presente pequeno. É só um símbolo. Feliz aniversário, mãe." E saiu. Subi para o apartamento segurando o embrulho. Abri. Era um porta-retrato novo, de madeira simples, envernizada. Dentro tinha a mesma foto de nós dois na praia quando ele tinha 10 anos. E uma foto nova do lado. Dele com o Lucas, os dois sorrindo, num parquinho. Atrás das fotos, ele tinha escrito: "Eu ainda não mereço essa foto da esquerda, mas um dia vou merecer. E a da direita é para mostrar que eu tô tentando não repetir os erros. Com amor e respeito, Rodrigo." Coloquei o porta-retrato na estante da sala. Primeira coisa dele que eu colocava em lugar visível em 4 anos. Mário viu e perguntou: "Tem certeza?" Eu respondi: "Não, mas a gente precisa dar espaço para a possibilidade, sem garantia, mas com esperança." Passaram-se 2 anos desde aquele dia na portaria. Rodrigo continuou trabalhando na cooperativa. Foi promovido, virou gerente de logística, ganhava R$ 3.200. Conseguiu comprar uma moto velha, mobiliar o apartamento pequeno.
Júlia permitiu que Lucas passasse finais de semana alternados com o pai. Rodrigo buscava o menino, levava no parque, jogava bola, assistia desenho, coisas simples que constroem. Ele me enviava cartas a cada 3 meses. Nunca pedia nada. Só contava como estava a vida. Dizia que fazia terapia toda semana ainda, que tinha parado completamente com drogas, que tinha voltado a estudar, fazendo curso técnico de administração à noite. Comecei a responder depois de 1 ano. Respostas curtas, formais, mas gentis. Dizia que torcia por ele, que ficava feliz com as conquistas. Não dizia, te amo, não dizia volta, só dizia, continue. No Natal daquele 2º ano, Rodrigo me ligou. A primeira ligação em 4 anos. A voz tremendo. Mãe, o Lucas vai ficar comigo no Natal. Ele perguntou se podia conhecer a casa da vovó Sônia. A senhora aceita receber a gente para um almoço? Prometo que não vou ficar muito tempo. Prometo respeitar o espaço da senhora. Olhei para o Mário. Ele assentiu. Respondi. Pode vir. Dia 25, meio-dia. Mas o Mário vai estar aqui. E nas primeiras palavras erradas, eu peço para vocês irem embora. Rodrigo disse chorando. Obrigado, mãe. Juro que vou me comportar. No dia 25, arrumei a mesa. Fiz frango assado com farofa, arroz com passas, salada de maionese. Comida que Rodrigo gostava quando era criança. Estava nervosa. Meio-dia em ponto, a campainha tocou. Era o Lucas, já com 7 anos, segurando a mão do Rodrigo. O menino entrou correndo, me abraçou, gritou, vovó, com aquela alegria de criança que não sabe de mágoa de adulto. Rodrigo entrou devagar, com presentes na mão. Olhou para o Mário. Coronel, obrigado por me receber na sua casa. Mário acenou. Seja bem-vindo. Almoçamos, conversa leve sobre o Lucas, escola, futebol. Rodrigo não falou de si, não reclamou, não pediu nada. Só ouvia o filho falar. Depois do almoço, o Lucas pediu para brincar no quintal. Rodrigo foi com ele. Eu e Mário ficamos olhando pela janela. Mário disse, ele tá diferente. Respondi, eu sei, mas diferente não apaga o que foi. Mário concordou, não apaga, mas permite que algo novo cresça. Às 4 da tarde, Rodrigo disse que precisava ir. Agradeceu pela comida e pela oportunidade. Na porta, olhou para mim. Mãe, eu sei que vai levar muito tempo até a senhora confiar em mim de novo. Talvez nunca confie. Mas eu vou continuar tentando ser um homem melhor, todo dia, não pela senhora, mas por mim e pelo Lucas. Assenti. Não abracei, não beijei, só disse, Feliz Natal, Rodrigo. Eles foram embora. Fechei a porta. Sentei no sofá. Chorei. Mário me abraçou. Foi importante, para ele e para você. 3 anos depois daquela visita, no meu aniversário de 69 anos, Rodrigo me ligou. Tinha uma coisa para contar. Ia casar de novo. Tinha conhecido uma mulher na empresa onde trabalhava, analista de RH, 38 anos, com uma filha de 10. Mulher simples, trabalhadora, boa. Queria me apresentar ela. Queria minha bênção. Eu disse, Rodrigo, você não precisa da minha bênção para ser feliz. Você precisa construir uma vida honesta. Se essa mulher te faz bem, case. Seja bom para ela. Seja bom para a filha dela. Seja o homem que você deveria ter sido desde o começo. Ele ficou em silêncio. A senhora vai no casamento? Pensei muito. Olhei para o Mário. Ele disse baixinho. Essa decisão é só sua. Respondi. Vou. Mas vou como convidada, não como mãe que aprova. Vou porque você está tentando. E isso merece reconhecimento. Mas ainda existe uma distância entre nós. E ela só diminui com tempo e atitude. Ele disse chorando. Eu entendo, mãe. Obrigado. Fui no casamento. Foi numa chácara pequena, festa simples, uns 40 convidados. A noiva se chamava Carla, mulher doce que olhava para o Rodrigo com carinho genuíno. O Lucas foi pajem. Rodrigo me viu chegar e veio falar. Apresentou a Carla. Apresentou a enteada Beatriz, menina tímida que me chamou de tia Sônia. Apresentou o Mário como meu padrasto, Coronel Mário Andrade, um homem que eu admiro muito. Mário apertou a mão dele. Felicidades, Rodrigo. Cuida bem dessa família. Rodrigo respondeu. Vou cuidar. Aprendi que família não é posse, é responsabilidade. Antes de ir embora, Rodrigo me chamou num canto. Mãe, eu sei que a gente nunca mais vai ser como era antes.
Eu sei que eu perdi esse direito, mas um dia, se a senhora permitir, eu gostaria de poder te abraçar de novo sem sentir que a senhora está fazendo força para me aceitar. Um dia eu quero merecer de volta o amor que eu joguei fora. Olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas. Rodrigo, o amor nunca foi embora. O que foi embora foi a confiança. O que foi embora foi o respeito. E essas coisas não voltam com um abraço. Voltam com anos de atitudes certas. Você está no caminho. Continue, sem pressa, sem cobrança. Só continue sendo quem você está tentando ser. Ele baixou a cabeça. Vou continuar. Hoje tenho 71 anos. Mário tem 79. Continuamos vivendo na mesma casa na Muca. Ele continua fazendo fisioterapia, participa de eventos da PM como consultor, dá palestras sobre liderança. Viajamos de vez em quando. Vivemos uma vida tranquila, cheia de respeito mútuo, cheia de amor verdadeiro. Rodrigo continua casado com a Carla. Foi promovido no trabalho, hoje ganha 6.200 como coordenador. Não é rico, mas é honesto. Cuida do Lucas, que hoje tem 10 anos. Cuida da Beatriz, que hoje tem 13 e o chama de pai. A gente se vê 3, 4 vezes por ano. Natal, aniversários, datas especiais. As conversas ainda são cautelosas, ainda existe um peso no ar. Mas existe também respeito. Existe consideração. Existe esforço genuíno. Semana passada, Rodrigo me ligou. A Carla tá grávida. Vão ter um filho, um menino. Vão colocar o nome de Mário. Quando ele me contou, eu chorei. Rodrigo perguntou: "A senhora tá brava?" Respondi: "Não, tô feliz. E tô com medo. Feliz porque você tá construindo uma família de verdade. Com medo porque nome é responsabilidade. Mário é um nome de honra. Seu filho vai carregar esse nome. Você vai ter que ensinar ele o que esse nome significa." Rodrigo disse: "Eu sei. E vou ensinar. Com exemplo. Não com palavra. Aprendi coisas nessa vida que eu nunca imaginei precisar aprender. Aprendi que dignidade não se negocia. Que respeito se conquista, mas também se exige. Que amor de mãe não é passar a mão na cabeça. É segurar a mão, apontar o caminho certo, mas deixar que a pessoa ande com as próprias pernas. Aprendi que às vezes, para salvar a si mesma, uma mãe precisa deixar o filho enfrentar suas próprias batalhas, mesmo que isso signifique vê-lo cair. Porque no final, não são as quedas que definem uma pessoa. É a escolha de levantar. Aprendi que perdoar não é esquecer. Perdoar é aceitar que o passado existiu, que causou dor, mas que não vai mais controlar o presente. É liberar o outro da prisão que você construiu na sua própria cabeça. E se liberar também. Rodrigo me mandou uma mensagem ontem. "Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo." Respondi: "Eu nunca desisti de você. Desisti de aceitar desrespeito. São coisas diferentes. Hoje eu durmo tranquila, ao lado de um homem que me respeita, numa casa que é meu santuário, com um filho que, depois de cair no fundo do poço, escolheu escalar de volta, degrau por degrau, sem pedir que eu carregasse ele no colo. E isso, no final das contas, é tudo que uma mãe pode pedir. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Tem gente passando por situações parecidas e precisa saber que não tá sozinha. Agora clica nesse vídeo que tá passando na sua tela. É uma história que você não vai acreditar. Vai lá, não vai se arrepender.